gente. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando aí devagarzinho. Hoje temos mais um encontro aqui, né? Temos mais um encontro aqui da nossa série de lives, onde a gente está falando sobre como o fracasso nos leva ao sucesso. Deixa eu só colar aqui. Perfeito. Aí, maravilha. Vamos chegando. Vamos chegando. Quinta-feira, né? Já passamos aí do meio da nossa semana. Temos o nosso encontro de hoje, o nosso encontro de amanhã. E hoje, o nosso subtema, né? O nosso subtítulo é Persistência inteligente. Fracassar, aprender e tentar melhor. Os nossos encontros aqui são, sobretudo, para a gente falar de sucesso individual. Então eu venho como um mentor de sucesso, convidando todo mundo para entender um pouquinho das artimanhas, para entender um pouquinho das crenças, das limitações, das obediências, das exclusões, pertencimentos que não são tão positivos, para que a gente escreva a nossa caminhada, a nossa jornada, a nossa história, sempre da nossa maneira. Sucesso individual, que é esse grande tema que eu venho falando e estudando e desenvolvendo e buscando. Sucesso individual é esse nosso lugar onde eu entendo o que é importante para mim, o que é verdadeiro para mim, o que transforma o meu ser, a minha existência, e que precisa ser também sempre avaliado, nutrido, acolhido. E o fracasso não deixa de ser um grande parceiro para que a gente chegue lá no nosso sucesso. Boa noite, Jô, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos fazer uma retrospectiva. Sai, tem um mosquitinho aqui. Saia. Vamos fazer uma retrospectiva bem rapidinho do que a gente já viu até aqui. Segunda, a gente falou do papel da coragem no fracasso. O quanto é importante eu reforçar, né, o meu conceito, a minha ideia de coragem para continuar me desenvolvendo. Carla, boa noite. Na terça-feira, nós falamos que o fracasso é parte do processo. Sem esse nosso fracasso, não existe uma consciência de evolução verdadeira e definitiva. A gente precisa passar por alguns reveses de vez em quando para entender a qualidade da nossa dedicação e as perspectivas, né, para onde a gente pode caminhar dentro do nosso sucesso. Ontem, quarta-feira, nós falamos que fracasso é feedback. E eu posso aprender através da observação das minhas ideias de fracasso, a traçar rotas novas, a me desenvolver ainda melhor, a me reconhecer e continuar. Me reconhecer e continuar. Depois da retrospectiva, olhando para o que nós vimos ontem, rotas novas, continuação das nossas tentativas, o nosso subtema de hoje, que é persistência inteligente, ele faz um casamento aqui, para que a gente pense o seguinte: se eu preciso, diante de uma situação de fracasso, de falha, de revés, de insucesso, se eu preciso, nesse meu passo a passo, ter coragem, se eu preciso entender que é parte do meu processo, se eu preciso olhar para os feedbacks que eu mesmo posso gerar e criar com o resultado dos meus fracassos ou do meu fracasso, hoje a gente está falando de persistência inteligente. Então, não adianta ter coragem, não adianta traçar rotas novas, não adianta eu continuar, como a gente usa aqui uma expressão, né, um ditado popular, não adianta continuar dando murro em ponta de faca.
a minha persistência, essa coragem, essas novas rotas, elas precisam de inteligência. Não adianta só impor coragem, colocar coragem. Não adianta só traçar rotas novas sem usar o feedback que veio antes e me desenvolver sempre. E cada vez mais de uma maneira leve e confortável. Como é que eu consigo acessar essa inteligência dentro de um ponto de persistência? Coisa mais importante é a gente já começar a diferenciar a insistência do ajuste. Por exemplo, para que eu chegue numa cidade determinada, eu faço sempre a mesma rota. Pego sempre os mesmos engarrafamentos. Paro sempre nos mesmos semáforos. Será que eu não posso, ao invés de insistir, eu não posso ajustar? Pegar um desvio, uma outra rua, expandir inclusive o meu conhecimento dentro do bairro, dentro da cidade, dentro do meu trajeto interno. E isso ajuda também aqui para dentro, quando eu estou numa questão de algum relacionamento que eu preciso resolver. Não só relacionamento marital, mas às vezes, né, mãe e filha, entre irmãos. Então, às vezes é legal a gente criar coragem para buscar uma solução. É importante olhar para tudo que já aconteceu e traçar um modelo diferente com persistência inteligente. Buscar acessar aquela pessoa de outra maneira. Buscar mais desenvolvimentos, mais movimentos de acolhida. Então, quando a gente está falando aqui de fracasso e como o fracasso nos leva ao sucesso, a gente está falando de N situações, N relações, diversas possibilidades que eu posso estar sentindo hoje uma sensação de fracasso, mas que nada mais é do que a minha falta em estar atento a todos esses pequenos micro assuntos que a gente está trazendo aqui. Então, de novo, olhar para a coragem, olhar para o fracasso como parte de desenvolvimento dentro deste processo, olhar para os feedbacks que só o fracasso é capaz de me trazer, olhar também para esse campo de persistir de forma inteligente. Preciso resolver uma questão. Já tentei e não estou conseguindo encontrar saída. Olha para tudo que tu já fez. Avalia todas as coisas que tu já tentou. E com coragem, busca uma outra alternativa ainda mais inteligente. Olhar para essa questão, né, de aprender e tentar melhor inclui parar. Para um pouquinho. Olha para tudo que está acontecendo. E só depois que tu acessa várias possibilidades de mudança, aí tu escolhe um novo caminho. Uma outra maneira, recalcula essa rota, ajusta as tuas atitudes e as tuas ações. E lembra de uma coisa, consciência de sucesso e fracasso é individual. Eu olhando para mim, eu buscando os meus repertórios de conhecimento e feedback, eu buscando me melhorar um pouquinho mais a cada novo dia. Não existe fracasso. O que existem são opções, condições e mais possibilidades para que a gente aprenda mais dentro daquela experiência que a gente vivenciou. Oi, meu compadre, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, boa noite, boa noite. Dá um beijão na turma toda aí, tô com saudade de vocês. Ainda, olhando para essa persistência inteligente, tente novamente, mas faça os ajustes.
Não insiste, né? Não dá murro em ponta de faca, murro em ponta de faca, murro em ponta de faca constantemente. Chega uma hora que tu pode segurar a ação do murro e avaliar se vale a pena, se aquele objetivo ele ainda é tão importante assim. No caso dos relacionamentos afetivos maritais, né? Às vezes a gente insiste num mesmo relacionamento sem fazer uma análise fria, mais racional, mais inteligente. Tem um exercício da psicanálise que eu gosto muito, que é sobre o parceiro ideal. E eu sempre sugiro, quando eu estou diante de uma questão afetiva mais difícil, né, de avaliar. Coloca lá, né, na ponta do lápis, primeiro, todas as características que tu gostaria de encontrar numa pessoa que venha a ser ideal num relacionamento para ti. E depois tu avalia se aquela pessoa com quem tu tá te relacionando, se essa pessoa com quem está se criando um relacionamento fracassado, fracassos não existem, né? Mas se essa pessoa do relacionamento conflitante, se ela tem essas características, se ela está disponível para mudar, para acessar um novo lugar, uma nova consciência de vida para ela, que seja de verdade uma contribuição para mim. E se esses requisitos não se encaixarem mais, se essas qualidades não se encaixarem mais, talvez esse relacionamento não precise voltar. Mas não quer dizer que ao término desse relacionamento existe fracasso. Não. Significa que aconteceram várias experiências que permitem que eu cresça e me desenvolva e que eu possa também, depois desse relacionamento, guardar essas experiências e o feedback disso para logo construir uma relação harmoniosa, saudável, feliz e de sucesso individual. Sucesso para cada um dos envolvidos e principalmente sucesso aqui para dentro de nós. Olhar ainda, né, para dentro da ideia de persistência inteligente também significa se libertar. Se libertar, deixar para trás as consciências que as outras pessoas têm, deixar para trás os julgamentos, deixar para trás as imposições. Porque quando a gente está falando de inteligência, primeiro a gente está falando da destruição das nossas crenças, das nossas expectativas sobre as pessoas e principalmente de nós podermos usufruir o que eu chamo de incondicionalidade, que é a característica mais inteligente que cada um de nós pode ter. A gente fala muito, né, de amor incondicional, acolhimento incondicional, vida incondicional. E incondicional é sem condição, sem nenhuma condição. Então, não precisa existir alguma coisa para que eu vivencie uma outra coisa. O que tem que acontecer é eu escolher viver a minha vida de uma forma tão livre e tão feliz a ponto de acolher todas as outras coisas, todas as outras pessoas, todas as experiências que a gente vive sem exigência. Eu também não gosto de ser exigido. Não é também confortável para mim ceder em algumas coisas em alguns momentos. Então, para que os nossos relacionamentos e todo tipo de relação tenha sucesso, é preciso que eu me liberte do meu lugar de exigências. Então, esta persistência inteligente, ela também passa por isso, por essa incondicionalidade, onde eu entendo que a outra pessoa está em formação, em desenvolvimento, onde tem coisas que para aquela pessoa é muito fácil e para mim ainda é muito difícil ou vice-versa. Mas cabe eu escolher, eu decidir, eu definir
se vale a pena usar toda essa minha inteligência dentro do padrão de fracasso e sucesso para investir um pouco mais. Ou desistir e continuar caminhando. Aqui nas nossas conversas, nesse bate-papo, eu tenho convidado sempre para consciências novas, refletir sobre consciências novas. E eu tenho trazido algumas perguntinhas em cada um dos nossos encontros, 2 perguntas que vão nos direcionando, abrindo mais espaço para o nosso conceito atual sobre fracasso e sobre sucesso. Hoje, que nós estamos falando de persistência inteligente, hoje que nós estamos falando de aprendizado, fracasso e tentar de uma maneira ainda melhor, as perguntas são: atenção! Você já percebeu que insistiu em alguma coisa que precisava de mudança para ser êxito? Você, já percebeu que insistiu em alguma coisa que precisava de mudança para ser êxito? Responde aí, sente essa perguntinha aí dentro de ti. Quantas vezes, né, a gente insiste em várias coisas, mas elas ainda precisam de mudança para ser êxito, e a gente não tá nem dando a condição, através do feedback, para poder mudar aquilo e tornar aquilo, né, em felicidade, em êxito e em acerto e sucesso. E a nossa outra pergunta de hoje é: como conseguir virar a chave de uma insistência fracassada para alcançar seu objetivo? Como conseguir virar a chave de uma insistência fracassada para alcançar seu objetivo? Perfeito! A ideia é sempre essa mesmo, né? A Carla tá trazendo aqui que ela sempre esgota todas as possibilidades dela para que ela chegue a ter êxito. Perfeito! E é desta maneira mesmo que a gente funciona. Mais uma pergunta nesse caso. E quando eu esgoto todas as minhas possibilidades para ter êxito, eu uso as experiências anteriores, o feedback, a coragem, eu uso a persistência inteligente para chegar lá, ou acessar esse meu êxito é pesado, difícil, cheio de crenças e limitações. Como que eu faço esse meu processo funcionar de maneira mais assertiva? Porque quando a gente fala de persistência inteligente, a gente fala também da possibilidade de desistir. Desistir não é um fracasso. Desistir é parte de uma persistência consciente e inteligente. É aquela velha máxima de não dar murro em ponta de faca de verdade. Então, quando eu sinto que uma experiência minha, ela tá num âmbito de fracasso, de não êxito, de não acerto, de não vitória, de não sucesso, quando eu sinto que algo tá dentro desta faixa de experimentação, eu passo por todas essas sugestões que a gente vem trazendo aqui desde segunda. Então, primeiro eu imponho coragem para tentar mais uma vez, para arriscar novamente. Depois eu olho para aquela falta de êxito, para aquela ação como uma parte do processo. Então eu acolho para evoluir verdadeiramente. Depois eu olho para os feedbacks, para cada coisinha que eu pude aprender com cada tentativa. E depois eu venho para cá, para perceber se essa persistência ela é inteligente de verdade, para perceber se ela me leva para o sucesso. E aí a gente tem várias ferramentazinhas que dá para ir
contornando, que dá pra gente ir verificando, na verdade, né? Que dá pra ir verificando se a gente tá caminhando na direção do êxito ou se é só uma persistência que não é inteligente. E quando a gente percebe que ela não é inteligente, tá tudo bem também deixar pra trás. Faz parte. Na vida, a gente vai precisar entender e soltar algumas coisas que elas não vão conosco pro próximo nível. Faz parte. É luto, às vezes é triste, é difícil, mas às vezes é necessário e importante. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Precisa pensar fora da caixa e encontrar meios para mudar o cenário. Exatamente. E os meios para mudar os cenários são exatamente o que a gente falou ontem, é essa mudança de rota mesmo, né? Literalmente mudar a rota é mudar o cenário. Pode ser sair do cenário, pode ser acolher o cenário com um outro olhar, pode ser, às vezes, até buscar uma ajuda mais especializada para nos contribuir na inserção do cenário, para que a gente possa compreender essa nova apresentação deste novo cenário e continuar se desenvolvendo. Sempre olhando para frente. Mas é importante. Eu também sou muito a favor de esgotar as possibilidades, né? De olhar para um lado, olhar para outro, buscar alternativas, traçar novas rotas, criar novos cenários. Isso tudo é parte desta persistência inteligente que a gente está falando aqui. Turma, olha só. No mês passado, todo mundo que tá aqui, que já tá comigo, né? No mês passado nós fizemos 10 encontros falando de sucesso e somente no Instagram, durante a live, vai ter um presente para quem tá aqui, tá? Para quem já está comigo desde segunda, já digitou sucesso aqui e já recebeu o seu e-book de presente, para que a gente expanda sobre sabotadores e sobre chaves para o sucesso. Nesta nossa semana, até amanhã, sexta-feira, nós estamos falando como o fracasso nos leva ao sucesso. Então, desde segunda, a gente está trazendo algumas informações para que a gente destrua a ideia da permanência do fracasso. Não existe fracasso. Existem sempre condições novas e aprendizado dentro de cada coisinha que a gente passa na nossa vida. Para cada situação, para cada conflito e às vezes até dentro dos processos de felicidade, também tem um pouquinho de sensação de fracasso que eu posso aprender com aquilo. Por exemplo, né? Tenho objetivos e metas mensais, sei lá, 20 mil reais. E aí, nesse mês eu faturei 15. Fiquei feliz, perfeito, ótimo. Mas embaixo dessa energia de gratidão e felicidade, tem uma insatisfação. Tem um pensamento de não fui suficiente, não fiz tudo exatamente como deveria, faltou um pouquinho mais para alcançar a minha meta grande. Então, até dentro destas situações que parecem de extrema felicidade, às vezes a gente tem essas crenças de fracasso. E no meio da felicidade, quando eu encontro uma crençazinha, uma trava ligada a fracasso, ali eu também posso utilizar de novo todas as ferramentinhas que a gente está trazendo aqui na semana, incluindo a ferramenta de amanhã também. Então, olhar para como o fracasso nos leva ao sucesso requer coragem para continuar me desenvolvendo, para continuar buscando. Requer também
incluir essa sensação de fracasso como algo que faz parte do processo dentro daquilo que eu vivenciei. Também é importante olhar para os feedbacks que aquela sensação de fracasso, aquele movimento de fracasso me trazem. Também persistir. Continua, vai lá de novo, continua, esgota as possibilidades. Tá tudo bem, continua. Mas continua de maneira inteligente. Não é sobre dar murro em ponta de faca. É sobre estudar a ponta da faca, estudar a mão e aí perceber se vale a pena, se é valioso, se tem retorno, se é prazeroso e olhar para todo esse processo que nos tira do fracasso e nos leva para o sucesso, olhar para todo esse processo sempre com prazer. Buscar prazer, buscar felicidade, buscar leveza, expandir o tempo todo. Porque se eu não estou disponível dentro desse campo da alegria, dentro desse campo da diversão, eu não aprendo a lição. É mais difícil perceber o que não deu tão certinho ali. É mais difícil não conseguir visualizar o que tem que ser alternado quando eu tô pesado, cansado, desmotivado, desesperado. Então, primeira coisa, sentir uma sensação de fracasso, busca subir as tuas energias, mudar as consciências, para quando a energia tá mais elevada, poder acessar as consciências de uma forma mais inteira, mais presente e que de verdade eu possa trazer com movimentos para dentro de mim. Oi, Ju, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos olhar um pouquinho, rapidinho, para as nossas perguntas de hoje e o que elas têm aí dentro como elementos ocultos para nós. Primeira pergunta. Você já percebeu que insistiu em alguma coisa que precisava de mudança para ser êxito? Já percebeu que insistiu? Essa é uma delas. E a outra, como conseguir virar a chave de uma insistência fracassada para alcançar seu objetivo. E aí a gente já falou aqui, né? Esgotar as possibilidades, mas também usar inteligência. A tal inteligência cega não é inteligência nenhuma, porque ela não vê nada. E às vezes a gente está dentro dessa ideia de tentativa, 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 esgotar as tentativas, e isso se torna mais cansativo do que prazeroso. Então, eu sempre sugiro, delimita número de vezes, delimita tempo, porque aí fica mais racional para a gente solucionar a grande maioria das coisas, até mesmo dentro de um relacionamento afetivo. Eu acompanho, né, aí vários casos em consultório e nem só as mulheres ficam um pouco perdidas e indecisas sobre como agir. Eu também acompanho homens, né, em consultório que também me trazem as suas questões afetivas. E eu sempre sugiro para que tempo seja determinado, para que ações sejam acompanhadas, que é o tal feedback que a gente está falando aqui, para daí a gente chegar num consenso de persistência inteligente. Então, vamos tentar, vamos persistir, vamos continuar, vamos buscar, vamos criar ferramentas e mecanismos de melhorias constantes, mas isso precisa ter um tempo. Porque senão, às vezes, a gente corre o risco de ficar 10 anos envolvidos no ajuste de um relacionamento sem sucesso. E atenção, não é no ajuste de um relacionamento fracassado. Olha o que eu disse. É no ajuste de um relacionamento
sem sucesso. Onde eu posso tirar as experiências, onde eu tenho coragem para construir outros processos de relacionamento e onde a minha persistência é inteligente porque eu escolhi não mais persistir. Quando a gente fala de persistência inteligente, a gente está falando de fracasso, aprendizado, tentativas melhoradas, ou a gente também pode falar de desistência. E não é uma desistência quando a gente não está feliz naquele lugar. É uma escolha nova, olhando para dentro da gente, para satisfazer o nosso lugar de felicidade. E às vezes o que eu desejo e o que eu tenho como um padrão de felicidade para mim pode não estar claro lá para outra pessoa. Então, olhar sempre para essa persistência inteligente e, em alguns casos, quando eu preciso soltar esse processo, que eu não olhe para isso como um fracasso. Porque sucesso individual é ser feliz o tempo inteiro. É viver com plenitude, viver com saúde, viver em paz. Isso é o nosso sucesso individual. Oi, gente! Boa noite, boa noite, boa noite. Para quem está chegando por aqui agora, infelizmente, o nosso encontro de hoje está chegando ao fim. Amanhã nós temos o nosso último encontro dessa série de lives, onde eu estou trazendo alguns elementos que nos dão consciência de como o fracasso nos leva ao sucesso. Sucesso é esse lugar que eu sempre digo incomparável. O meu sucesso não é igual ao da Ivete Sangalo, o da Ivete Sangalo não é igual ao de outra pessoa, e o de ninguém é igual ao de ninguém. São todas as experiências e vivências que eu tenho aqui que me dão essa sensação de poder usufruir do sucesso. E, de novo, eu sempre repito aqui, sucesso não é um lugar. Sucesso individual não é só depois que eu ultrapasso a linha de chegada. Sucesso individual está comigo o tempo inteiro. Durante a corrida, quando eu paro para tomar água, no speech final. Então, sucesso individual é constante. E cada um de nós pode construir o seu sucesso individual. É claro, eu venho falando de sucesso individual, venho estudando o sucesso e todas essas teorias, né, de composição, de criação, de adaptação, limpeza de crenças. Então eu também convido vocês para um processo comigo de mentoria, onde a gente vai rastrear as dores, onde a gente vai desbloquear os traumas, onde a gente vai olhar profundamente para a tua ideia de sucesso e reescrever, reconstruir e te levar aí de mão dada, né, lá para o teu sucesso individual. Então, me chama aqui, vai ser um prazer nós nos conectarmos para expandirmos juntos essas ideias aí dentro. Amanhã, das 19h30 às 20h, a gente está aqui para que a gente fale do nosso último elemento, que a gente tem como fracasso, mas que não é, que pode nos conduzir para o sucesso. E a gente vai falar amanhã do quanto humildade é uma contribuição. Sim, a mentoria é online também. Mentoria é online. Ela é toda desenvolvida de maneira online. Vamos falando, tá? Gente, gratidão pelo nosso encontro de hoje. É um encontro mais curtinho, só pra gente trocar um pouquinho de informações aqui e pra gente se abrir e expandir para muitas novas consciências. Para quem está entrando na nossa live de hoje agora e ainda está aqui, escreve sucesso nos comentários que eu tenho um presente para ti. Em gratidão à tua presença aqui. Mas é só aqui no Instagram, só enquanto nós estamos online que esse presente está disponibilizado. Mentoria online para a gente olhar para o nosso sucesso. Destruir
tudo o que nos impede e destruir, inclusive, o que a gente tem como sucesso, para que a gente possa viver de verdade, de uma maneira leve, divertida, próspera e abundante. O sucesso, a saúde e tudo que temos direito. Um beijo, gente. Boa noite e até amanhã. 19h30 a gente se encontra de novo. Tchau, tchau. Até!